Bom, vamos para a nossa próxima aula aqui. Hoje a gente vai aprender como girar o objeto. Vamos abrir aquele arquivinho que a gente criou na última aula, o modelo. É um projeto do Arma em branco. Tem um detalhe aqui. Só para você ver que quando a gente renderiza, apertando F5, aqui ó, fica tudo muito escuro, né? Vamos pôr pelo menos um plano. Deixa eu ativar aqui o Screencast. Apertando aqui F7 para ver ele de cima. Shift A. Vamos adicionar um plano aqui. S para aumentar o tamanho. Bom. Um aqui para a gente ver de frente. O nosso chão aqui, nosso plano tá bem no meio aqui, então apertando G, vou movimentar, né, no eixo Z, trazer ele aqui um pouquinho para baixo, isso, apertar o F5 para ver como é que tá, legal, só para ficar melhor para visualizar. Dá para mudar esse fundo aqui também, tá muito escuro. Deixa eu ver aqui nas propriedades do mundo. Vamos ver como é que tá. Nossa, ficou muito claro. Por aqui mais ou menos. Já ficou melhor. O importante é dar para visualizar. Deixa eu salvar esse aqui como modelo. Agora vamos fazer uma cópia dele, salvar uma cópia dele aqui no Save As. E girar o objeto. Girar o objeto, salvar. Eu não ativei aqui a opção dele mostrar o clique do mouse. Acho que foi melhor para visualizar. Bom, na hora que eu apertar uma determinada tecla, eu quero que ele gire, né? Rotacione o objeto. Como que a gente faz isso? Vamos aqui, adicionar, input, qual que vai ser a entrada aqui? O teclado. Vamos por que a hora que eu usar a seta de direção para a direita, setinha do teclado para a direita, né? Right. Ele vai girar. Agora aqui em Edge, em Action, Rotate, cadê o Rotate? Rotate Object. Para a gente conseguir visualizar melhor a rotação dele, eu vou pintar aqui essa parte de cima de outra cor. Vou entrar no modo de edição com o Tab. Aqui eu vou marcar modo de seleção de face. Vou selecionar a face. Opa, está selecionado. Vamos aqui na textura, aqui embaixo. Ó. Eu vou criar um outro material. Dar um nome qualquer aqui para ele. Agora sim. Chamar de M de material, né? Azul aqui. E aqui no Basic Color vou por a cor correspondente. Assign quer dizer que eu vou definir, né? Vou assinalar para essa parte que é selecionada essa textura. Vamos ver se deu certo. Isso. Aí, conforme for girando, a gente percebeu o giro dele mais fácil. Então, a saída desse com a entrada desse. O que vai rotacionar? O nosso cubo. Então, aqui, vou rotacionar no eixo X, Y ou Z.
o eixo X, ele vai, esse aqui vermelhinho, então o objeto giraria daqui para cá. Só para demonstrar, ó. 0.1 no eixo X. Setinha para direita. Ah, tá, ele está girando no eixo X do próprio objeto, né? Não das coordenadas do mundo, do cenário. Pontinho. Eixo Y. E eixo Z. O eixo Z é aquele na vertical, né? Tipo, pra cima, pra baixo. Aqui um pouquinho maior, só pra ficar mais fácil de visualizar. Tem um outro node similar a esse, que eu vou você rotacionar ele. Rotate around axis. Esse aqui você vai girar ele também. Se o node não tiver conectado a nada, é como se tivesse deletado ele, né? Ele vai ser desconsiderado pelo programa. Esse aqui é interessante, ó. Ele pede um eixo. Vou rotacionar qual eixo? Aqui no eixo Z. E um ângulo. Vamos pôr aqui para testar. Ah lá, conforme eu aperto a seta para a direita, ele vai girando aqui no eixo Z. Agora seria interessante de pôr também para ele fazer o movimento contrário, né? Dá um Ctrl C, Ctrl V, um Z para trazer ele aqui para baixo, para a gente ter os dois movimentos, né? Ctrl C, Ctrl V, traz para baixo. Então a setinha para a direita, aqui a setinha para a esquerda. Cadê o left? Right, left. Agora, se esse vai movimentar 1, esse aqui tem que ser -1. Só para testar. Direita e seta para a esquerda. Aqui, eu estava testando essas opções aqui. É interessante porque aqui não poderia ser qualquer valor, só não pode ser 0. O que não for 0, ele entende que é o eixo que você quer movimentar. Quer ver? Ó? Deixar aqui 0. Aí x, y, então vamos mudar aqui o y. Agora, quando apertar a seta para a esquerda, ele vai movimentar no eixo y. Ele está girando no eixo y do mundo, nas coordenadas globais. Ó. Lembra o eixo y? Esse aqui, ó. Voltar aqui, ó, eixo y. R, Y. Ele está fazendo isso, está girando no eixo Y. Do mundo, né, do cenário. Essas coordenadas aqui são as globais do cenário, né? Você tem as coordenadas do objeto. Qual que é a diferença daquele primeiro que a gente usou lá? O rotate. É que ele rotacionava nas coordenadas do objeto. Então, que nem se eu colocasse R, se eu girasse no X, ele girava nesse X aqui, no X do objeto. E nessa opção agora,
ele gira nas coordenadas do ambiente, do cenário. E aqui, um detalhe interessante, ó. Esse ângulo aqui que ele movimenta é em π radianos, que eu pensei assim, eu quero girar, vamos pôr aqui que movimentar no eixo Z, né? Eu quero girar 90 graus. Aí coloquei 90 aqui, coloquei 90 aqui, menos 90, né, para não girar no sentido horário, anti-horário. E aí fui ver aqui, eu falei, mas tá girando 90 graus, tá bem menos, né? Porque o que acontece? Ele não usa graus, ele usa π radianos. Lembra lá da matemática? 1 π radiano equivale a 3,14. Essa aqui é a calculadora que eu estou usando, ela já meio que converte já, né? Tipo, põe 180 graus, aliás, aqui ó, graus em radianos. Então ponho 90 graus, ele já me dá 1,57. 180 graus, 3,14. Mas é só fazer a conta, ó. Uma regra de 3 simples. 180 graus está para 3,14 e assim como x está, assim como 90 graus estaria para x, né? Então, por exemplo, se eu quero girar 90 graus, 90 graus é metade de 180. Então seria o 3,14 dividido por 2, para a gente ter o 90, 1,57. Tem quebrado, acho que nem conta. Então aqui 1,57 e aqui menos 1,57. Vamos testar agora. Bobeira minha, né? Se ele está girando 90 graus, eu não vou nem perceber o movimento dele, a não ser que eu pintar. Vamos pintar uma das faces dele. Tab para entrar no modo de edição, modo de seleção de face. Vamos pintar, até poderia ser azul mesmo, mas vamos pôr outra cor aqui. Fazer um material verde. Sair do modo de edição. Tá. Eu criei o material, mas eu não atribuí ele. Não cliquei nesse botãozinho aqui, faz toda a diferença. Deixa eu pôr aqui pra... tá. Eu cliquei aqui, ó, só para ele já mostrar as cores já na tela de edição, já do Blender. Agora tá funcionando, ó. Se ele tá girando 90 graus, cada 4 vezes que eu apertar a seta para direita ou para esquerda, ele vai voltar onde estava. Então 1, 2, 3, 4. Para a gente ver melhor esse movimento, vou mudar aqui, vamos pôr 45 graus. 45 graus, né? 180 graus é 3,14. 45 graus é quanto de 180? É 25% de 180, né? Vezes o 3,14. Então 0,785. Eu não sei se o Blender considera mais 3 casas, acho que não. Vamos lá. 0,785 e aqui menos 0,785. Lembra sempre de pôr menos, né? Senão ele entende que você está querendo girar igual o outro, e não, é o movimento inverso, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É isso mesmo. 8 vezes. Lembra que a gente está girando 45 graus? Então, a cada 8 giros vai dar uns 360, tá certo? Só conferindo a nossa continha. Bom, é isso aí. Agora é só criatividade de testar eixos diferentes, né? Girar nas coordenadas do cenário, girar nas coordenadas do objeto. As coordenadas do cenário aqui é essa opção aqui.
rotate around the axis. Qual o eixo, né? Girar o objeto em torno do eixo, o eixo do cenário. E aqui você está girando no eixo do objeto. Só isso por enquanto. Até a próxima aula.